A confissão. Mauro Cid vai admitir à justiça que vendeu joias nos Estados Unidos e transferiu clandestinamente o dinheiro obtido com o negócio para o Brasil e o entregou em espécie a Jair Bolsonaro. Tudo sob ordens do ex-presidente da República, meus queridos. É isso que vai rolar em breve. Vamos ver a matéria da Veja primeiro, e depois a gente vai para as outras notícias. Vamos lá. Reportagem da Marcela Matos e da Larissa Borges. Vamos ler na Veja. Cid decide confessar e apontará Bolsonaro como mandante no caso das joias. O tenente-coronel vai admitir que vendeu peças nos Estados Unidos, transferiu clandestinamente o dinheiro para o Brasil e o entregou em espécie ao ex-presidente da República. O tenente-coronel Mauro Cid está preso preventivamente há 3 meses em uma cela do Batalhão de Polícia do Exército, em Brasília. Por 4 anos, ele serviu como ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, posto que lhe deu acesso, como a mais ninguém, ao dia a dia do governo e à intimidade do ex-presidente. Cid foi preso depois que a Polícia Federal descobriu que ele falsificou cartões de vacinação dele, da sua família e do próprio ex-presidente da República. As investigações prosseguiram e no telefone do militar foi apreendido com autorização judicial. Foi encontrado o roteiro de um plano golpista para anular os resultados da eleição de 2022. Agradecer ao superchat da nossa querida Joana Dalva Cardoso, gente. Vamos bater 130 likes, muitas pessoas aqui nos assistindo. Por último, soube-se que o coronel também se envolveu numa insólita tentativa de vender as joias, relógios, canetas e outros presentes recebidos por Bolsonaro durante o mandato. Uma tramóia planejada e executada na surdina que teria rendido alguns milhares de dólares ao ex-presidente. Sórdidos os detalhes do caso trincaram a imagem de Vestal cultivada por Jair Bolsonaro e agravaram ainda mais a sua complicada situação jurídica. Silenciaram seus apoiadores estridentes e ainda mancharam a imagem do país com uma bandalheira típica de uma república bananeira e tende a ficar pior, muito pior. Olha lá o Mauro Cid. Cid, revelações do ex-assessor racham de vez a imagem do chefe. Foto aí do Marcos Correia, da Presidência da República. Mauro Cid, que se manteve em silêncio desde quando foi preso, decidiu confessar. Acuado diante de múltiplas evidências colhidas pela polícia, o ex-ajudante de ordens vai assumir a sua participação nos crimes. No caso dos presentes, vai confirmar que participou da venda de joias dos Estados Unidos, providenciou a transferência para o Brasil do dinheiro arrecadado e o entregou a Jair Bolsonaro, em espécie, para não deixar rastros. Mas o tenente-coronel não vai assumir sozinho a responsabilidade pelo que aconteceu. Ele vai dizer às autoridades que fez isso cumprindo ordens diretas do então presidente da República, que seria o mandante do esquema. A revelação vai provocar um estrondo na investigação, já que a defesa de Bolsonaro afirmou que ele jamais se apropriou ou desviou de quaisquer bens públicos. Em março deste ano, o ex-presidente teria, inclusive, devolvido voluntariamente algumas das joias que estavam em seu poder. A defesa também alegou que, por considerar alguns presentes como sendo personalíssimos, ou seja, não pertenciam ao acervo público, poderia dar a eles a destinação que bem entendesse. Como não tinha interesse em ficar com determinados itens, Bolsonaro teria recebido a sugestão de vendê-los, mas só soube dos detalhes de como as negociações haviam sido feitas através da Polícia Federal. A confissão de Cid, confirmada pela revista Veja pelo criminalista César Bittencourt, seu advogado, obviamente bota essa versão em xeque. Pelos detalhes que ele pretende contar, ficará evidente que o presidente sabia, sim, que se não todos, ao menos alguns dos procedimentos adotados eram totalmente irregulares, outros criminosos mesmo. A questão do dinheiro, por exemplo, a venda de 2 relógios de luxo, um Rolex e um Patek Philippe, que renderam 68 mil dólares à organização criminosa, que, segundo a Polícia Federal, usou a estrutura de Estado para enriquecimento ilícito. Cid dirá à Justiça que negociou as mercadorias por ordem do chefe. Resolve lá, teria dito Bolsonaro, numa determinação que incluía ainda trazer para o Brasil o dinheiro amealhado. A relação de subordinação na iniciativa privada é uma coisa. Funcionário pode cumprir ou não. No funcionalismo público é diferente. Em se tratando de um militar,
essa subordinação é muito maior, explica o advogado. Ó, o pai do Mauro Cid aqui, ó. Cid Pai, o general cuja imagem aparece refletida em um dos presentes, que é aquela palmeira dourada, emprestou a conta bancária. Reprodução Polícia Federal, Alesp Divulgação. Partiu do próprio Cid, porém, a solução de usar uma conta bancária nos Estados Unidos em nome do pai dele, o general Mauro Lorena Cid, para receber pagamentos pelas joias negociadas. Os valores posteriormente seriam enviados ao Brasil. Num primeiro momento, o pai teria refutado a ideia, mas acabou cedendo aos apelos do filho, após ouvir dele que seria arriscado sacar o dinheiro e viajar com ele na mala. A PF obteve mensagens trocadas pela família Cid que indicam a concepção do plano. Num diálogo travado em fevereiro deste ano, o tenente-coronel avisa que Bolsonaro está indo para Miami e pergunta se o ex-mandatário poderia dormir na casa do pai. Na sequência, Mauro Cid menciona que a hospedagem daria espaço à entrega a Bolsonaro do que está faltando aí. Noutra mensagem, Cid conta que o pai pretende entregar $25 mil a Bolsonaro, de preferência pessoalmente em espécie, para não deixar registro no sistema bancário. Conforme o quadro fático exposto no transcorrer da presente representação, há fortes indícios de que os investigados utilizaram a estrutura do Estado brasileiro para desviar bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao presidente da República ou agentes públicos a seu serviço, e posterior ocultação da origem, localização e propriedade dos valores provenientes, com o intuito de gerar enriquecimento ilícito do ex-presidente da República, diz o relatório policial. Olha o kit aqui da Chopar. E deixa eu ver aqui mais alguns chats de vocês. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Benedita Lima mandou aqui: está na hora do Bozo pagar pelos seus crimes. Rudinéia Santana, a luta é árdua. Lília Campos, vamos botar o champanhe na geladeira que o dia D tá chegando, meus queridos. Mais de 100 pessoas aqui assistindo a nossa live. Pinguem superchats, participem aqui conosco para a gente poder fazer o nosso giro de notícias e ninguém ficar fora de nada, meus queridos e minhas queridas. Vamos acompanhando aqui para todo mundo ficar por dentro de tudo. Recheada de atrapalhadas, a operação de recuperação das joias foi um desastre do ponto de vista da reputação e também jurídico. A questão é que isso pode ser caracterizado também como contrabando. Tem internalização de dinheiro e crime contra o sistema financeiro, diz Bittencourt, é o advogado. Mas o dinheiro era de Bolsonaro, ressalta. O novo defensor do ajudante de ordens conta que pretende se reunir com o ministro Alexandre de Moraes para tratar da confissão que, segundo ele, servirá de atenuante na hora da definição da pena do seu cliente. O Código Penal estabelece que uma confissão espontânea sempre deve mitigar a sanção imposta ao investigado. Ao contrário da delação premiada, em que o tamanho da penalidade do colaborador integra as cláusulas da colaboração, na confissão cabe ao juiz decidir o quanto será o abatimento. Também é considerada a circunstância atenuante quando o investigado comete crime em cumprimento de ordem de autoridade superior, no caso Mauro Cid, por ordem de Bolsonaro. Ó o cara do Rolex, Frederico Assef. Foto aí da Johnny Roriz, reprodução Polícia Federal da Precision Watches, que é a loja que eles tentaram, que ele fez a recompra. A confissão agravará a situação do ex-presidente, que ainda não aparece como investigado no caso, apesar da PF sugerir que ele é o beneficiário final do esquema que surrupiou as joias do acervo da Presidência da República, tirou-as clandestinamente do Brasil em voos oficiais da Força Aérea Brasileira e vendeu as peças valiosas nos Estados Unidos. Segundo as investigações, Mauro Cid e outros assessores de Bolsonaro tentaram negociar pelo menos 3 kits de joias recebidas de chefes de Estado e autoridades estrangeiras. Uma delas, composto de um barco e uma árvore dados pelo governo do Bahrein, não foi negociado porque, ao contrário do que imaginavam os envolvidos, não valia muito. Outro chegou a ser anunciado numa loja do ramo, mas não foi comprado, o que rendeu uma lamúria de Mauro Cid. Só dá pena porque estamos falando de $120 mil. Hahaha. Escreve o tenente-coronel para Marcelo Câmara, outro assessor do ex-presidente na lista de investigados. Com base em mensagens de texto e áudios, a PF registra as tentativas de venda que se desenrolaram sem constrangimento até o jornal O Estado de São Paulo divulgar que o mesmo Mauro Cid tentou desembarcar na Receita Federal com um kit de joias presenteado pelo governo saudita à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.
Em reação a esse episódio, o Tribunal de Contas da União abriu uma investigação sobre os presentes e ameaçou checar se eles estavam devidamente guardados. Os assessores de Bolsonaro, então, deflagraram uma operação para reaver as peças negociadas, uma precaução que não seria necessária caso todas as transações realizadas tivessem amparo legal. O advogado do ex-presidente Frederico Wassef conseguiu recomprar o Rolex. De início, ele disse que era vítima de fake news e que não sabia de joia nenhuma. Depois foi obrigado a mudar de posição. Confrontado com a revelação de que a PF tinha em mãos o comprovante de recompra do relógio emitido em seu nome, o advogado afirmou que pagou com recursos próprios, o que o ex-presidente não sabia de sua iniciativa e que seu objetivo era devolver o relógio ao TCU. O Wassef, segundo suas próprias palavras, fez um favor ao Brasil. A polícia, obviamente, pensa diferente e o incluiu entre os suspeitos de usar a estrutura do Estado para obter vantagens. Pinguem superchats, gente. Estamos trazendo aí uma reportagem quentinha. Saiu agora. Vamos bater 200 likes. Muito importante. Aqui temos uma meta de R$50 e temos apenas 2 pila. Se vocês puderem virar membros também do canal, é muito importante. O que configura crime de peculato, cuja pena chega até 12 anos de cadeia. Os elementos de prova colhidos demonstraram que na gestão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi criada uma estrutura para desviar os bens de alto valor presenteados por autoridades estrangeiras ao ex-presidente da República para serem posteriormente evadidos do Brasil e vendidos aos Estados Unidos. Fatos que, além de ilícitos criminais, demonstram total desprezo pelo patrimônio histórico brasileiro e desrespeito ao Estado estrangeiro, afirma a Polícia Federal.